professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, começou a... Olá, galera, começou a aula. A nossa aula ainda é sobre a Sociedade do Ouro. Isso, século 17 e 18, história do Brasil. Agora vamos trabalhar com conflitos e rebeliões na Sociedade do Ouro. Aquela sociedade, por se tornar uma sociedade rica, por se tornar também uma sociedade inteligente, ela começou a ser uma sociedade questionadora. E aí houve muitas rebeliões e houve também muitas guerras naquela região das Minas. O Visconde de Barbacena, o novo governador, ele estava vindo para Minas Gerais para exercer justamente o que se chama de derrama. É uma prática em que o governo português exigia da colônia, especialmente da região das Minas, que se pagasse um tributo, que se pagasse um imposto de uma quantidade muito grande, 100 mil quilos de ouro. E isso realmente trouxe muito desagrado à população da região das Minas. E essa população, ela acabou revidando, manifestando-se, acabou contestando de alguma forma com essa situação que se tornava insuportável. Lembrando ainda que neste período, entre o ano de 1780 a 1798, aconteciam na Europa grandes eventos. Primeiro, a questão do iluminismo. E isso influenciou muito as manifestações e rebeliões no Brasil. Depois, a independência dos Estados Unidos, que foi um carro forte para motivar as independências em toda a região latino-americana. E depois, a Revolução Francesa. Então, esses três eventos dinamizaram o processo intelectual de preparar rebeliões e independências em todo o mundo e, de forma mais específica, nas colônias, que justamente viviam subjugadas pelas metrópoles, e nas colônias latino-americanas. E o Brasil era uma delas. A Sociedade do Ouro estava inserida nesse contexto. Aí nós temos uma série de coisas que estavam acontecendo na região das Minas, e uma coisa curiosa que aconteceu foi a Guerra dos Emboabas, entre 1707 e 1709. Emboabas era o nome que os paulistas chamavam os forasteiros, as pessoas que vinham de fora, quer sejam portugueses ou quer sejam pessoas de outro território. Eles eram chamados de emboabas. E esses emboabas, eles tinham interesse na região das Minas, assim como os paulistas. E então, isso acabou em vários conflitos, com muitas mortes, que foi chamado de Guerra dos Emboabas, que teve que ter o dedo da administração portuguesa para que esses conflitos chegassem ao fim. Outro conflito também que aconteceu foi o conflito de Motim do Maneta, em 1711. O Motim do Maneta é um conflito também interessante, foi uma revolta tributária, na realidade liderada por João Figueiredo da Costa, e eles eram contra a questão da derrama. Eles eram contra justamente essa atitude do governo português de cobrar um imposto muito caro em ouro. Então essa era a questão da derrama. Né? Então nós temos dois pontos. O primeiro, a Guerra dos Emboabas, também natureza econômica, e também o motim do Maneta, de natureza econômica. Depois nós tivemos a Revolta de Vila Rica. A Revolta de Vila Rica, ela acontece por causa das questões ligadas à casa de fundição. O ouro era fundido no Brasil, mas levava o selo de Portugal e as pessoas eram obrigadas a pagar esse ouro. E mais, houve aí uma questão chamada da devassa. A devassa foi uma prática do governo autoritário de Portugal
achar que os brasileiros, né, os colonos, estavam escondendo o ouro, então entravam na casa das pessoas e revistavam tudo e às vezes até prendiam as pessoas que não queriam pagar os impostos. Então, essa revolta de Vila Rica foi contra essa situação. Então, houve ali uns amotinados que começaram então a tentar acabar com essa prática do governo, combatendo, né, fazendo arruaças, fazendo assim manifestações e até mesmo matando pessoas que vinham com esse objetivo de invadir as casas. A Inconfidência Mineira. Bem, aí nós temos duas revoltas bem importantes. A Inconfidência Mineira e depois a Conjuração Baiana. Essas três primeiras que eu falei, a Guerra dos Eboabas, o Motim do Maneta e a Revolta de Vila Rica, essas todas foram de natureza econômica. Entretanto, aí vem a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, que são de natureza liberal, republicana. Então vamos entender essa questão. A Inconfidência Mineira, ela se dá no momento em que um grupo de jovens intelectuais, entre os quais estava José Silvério do Reis, Joaquim José da Silva Xavier, esses homens, eles queriam a independência das Minas Gerais. Eles queriam que Minas Gerais se tornasse uma república separada do Brasil. E esses homens, eles se organizaram de tal forma que eles pensavam numa faculdade, eles pensavam num governo liberal, eles pensavam num desenvolvimento inteiramente voltado para as questões de Minas Gerais. Bem, essa tentativa, essa inconfidência, porque não chegou a se tornar uma revolta, não chegou a se tornar uma grande rebelião, porque foi descoberta. Essa tentativa, essa inconfidência, ela tinha por líder o Joaquim José da Silva Xavier, que nós conhecemos como Tiradentes, né? E essa inconfidência, ela foi denunciada por um dos inconfidentes, que foi o José Silvério dos Reis. Então, esse indivíduo, ele acabou traindo o grupo e Tiradentes foi preso. Obviamente, existiam outros que eram ligados, inclusive até sendo filhos das camadas mais altas da sociedade mineira, mas esses foram poupados, alguns foram mandados para fora do Brasil, mas Joaquim José da Silva Xavier, para servir de exemplo, era o mais pobre, que tinha menos condições de se defender, era um militar e também praticava a questão como dentista, ele trabalhava como dentista. Então esse foi o único que foi, vamos dizer assim, punido duramente para que aquela rebelião não acontecesse mais. Então ele foi enforcado, esquartejado e todas as suas partes foram divididas por vários lugares da cidade. Uma coisa horrorosa para mostrar a máquina, o poder repressor, então, do governo português. A Conjuração Baiana, essa nos interessa, né, porque aconteceu no nosso território. A Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiate ou Revolta de Búzios, ela era também inspirada nas questões iluministas. Agora difere da Conjuração Mineira no aspecto. A Conjuração Mineira era uma revolta de elite, havia mais pessoas da elite. E a Conjuração Baiana, ela também tinha pessoas que não eram da elite, soldados, alfaiates, alguns escravos, que queriam também a independência da Bahia, que tinham as mesmas ideias iluministas, mas representada por uma camada mais popular. Essa também não deu certo, o governo descobriu, eles foram aprisionados, foram presos, punidos, ali, mortos, alguns deles, na Praça da Piedade. E então, assim, nós tivemos essas rebeliões que vieram a ser um grande problema para os portugueses nessa época, mas que foram abafadas pelo poder repressor, então, do governo português. Então ficamos por aqui, forte abraço e até o próximo encontro.